portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre um assunto. Você está relembrando agora esse assunto com vocês, relembrando o conceito e vendo alguns exemplos. Vamos trabalhar hoje sobre encontro vocálico e encontro consonantal, algo que nós já observamos durante outra etapa da sua vida escolar, tá bom? Então nós vamos relembrar o conceito, vamos observar exemplos e vamos entender um pouquinho mais sobre cada um. Nós vamos ter o seguinte: quando nós falamos em encontro vocálico, nós estamos falando da união de vogais. Essas vogais vão ser unidas nesta palavra e quando há a separação de sílabas, elas vão permanecer na mesma sílaba, tá? Quando nós falamos em encontro vocálico, nós também vamos ter algumas diferenças, como por exemplo, nós vamos ter o ditongo, o hiato e vamos ter o tritongo, tá? O que seria isso? O nosso ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal, tá? Que são aquelas 5 letrinhas que a gente aprende lá no maternal 1, 2, né? Que é o A, E, I, O, U. São as nossas 5 vogalzinhos. Em alguns casos na língua portuguesa, essas vogais viram semivogais e outras continuam sendo vogais. Por que eu tô falando isso? Existe uma parte da língua portuguesa onde nós trabalhamos a fonética. E nessa fonética, a vogais, né, que são essas 5 letrinhas que a gente aprende, aparece com maior força e menor força. Apareceu com força é uma vogal, apareceu com menor força, né, menor proporção, semivogal. Isso vai depender muito da palavra, né, da situação. Então, quando nós falamos em ditongo, nós temos o encontro de uma semivogal com uma vogal, tá? Então, nós vamos ter uma vogal com uma semivogal ou uma semivogal com uma vogal. O encontro seria aqui, no caso da palavrinha água. Nós temos uma palavra que é encontro vocálico, pois as vogais estão na mesma sílaba, se unem, porém, ela é um ditongo, porque o U ganha sentido de semivogal e o nosso A sentido de vogal. Então, esta palavrinha ela será classificada como ditongo, no caso do encontro vocálico. Nós temos o hiato. O hiato ocorre com o encontro de uma vogal com uma vogal. Ou seja, na palavra, aquelas 2 letrinhas vão ter força de igual. Normalmente, ele vai vir acompanhado, né, por acentos, mas não é em todos os casos. Como, por exemplo, a palavra saúde. Saúde é uma palavra que é do encontro vocálico, pois há o encontro do ar com o U, né, que são vogais. E nós temos o hiato, pois ao separar esta palavra, o U fica sozinho, porque ele tem força, ele aparece com força na questão fonética da palavra. Nós temos o tritongo. O tritongo é quando nós temos o encontro de uma semivogal com uma vogal com outra semivogal. Então, nós temos aí 3 vogais que vão permanecer juntas na mesma sílaba, portanto, caracterizando um encontro vocálico, porém, ela será classificada aqui como tritongo, pois nós temos uma semivogal, uma vogal e outra semivogal, o que caracteriza aí na fonética o aparecimento com maior ou menor força na pronúncia, tá? Só para refrisar, fonética é a parte da língua portuguesa que trabalha com os sons, tá? Com a pronúncia, com a forma como nós pronunciamos a palavra. E isso vai decorrendo aí de acordo com a situação. Então, quando nós falamos em encontro vocálico, nós temos a união de 2 ou mais vogais. As vogais, né, podem aparecer aí na palavra, vão permanecer na mesma sílaba ou não, e aí entra no nosso encontro vocálico o ditongo, o hiato e o tritongo, né? O que seria essas palavrinhas? Essas palavrinhas, como eu já disse, o ditongo é quando nós temos o encontro de uma semivogal com uma vogal e elas permanecem juntas. Elas não se separam quando você faz a divisão silábica. O hiato é o encontro de uma vogal com outra vogal e elas se separam, ficam separadas na palavra. O tritongo é quando ocorre o encontro de uma semivogal com uma vogal com outra semivogal.
tá? Neste caso, ela não vai se separar, tá? Não tem a ver com separação ou não, pois na pronúncia eu quase não escuto a letrinha U e o G com U ou Q com U não se separam em hipótese nenhuma nas palavras, tá? Passando agora para o outro lado, nós já falamos do encontro vocálico, que está relacionado com a união das nossas vogais. E o nosso encontro consonantal? Nós sabemos que as palavras elas são formadas por consoantes e por vogais, que formam assim as suas sílabas, transformando-se em fonética, no som em que você pronuncia. Por exemplo, B com A, ba. Esse ba é a união de uma consoante com uma vogal, que transforma-se em sílaba, tá? Então, quando nós falamos em encontro consonantal, nós estamos falando da união de duas consoantes na mesma palavra ou sílaba, tá? Como assim, professora? O encontro consonantal nada mais é do que quando nós temos na palavra o encontro do que o encontro das nossas consoantes na palavra. Nós vamos ter uma palavra onde vai aparecer duas consoantes juntas ou mais de duas consoantes juntas em alguns casos. Os encontros consonantais são divididos em separáveis ou não separáveis, tá? Ou seja, há aqueles encontros consonantais que quando faz a separação silábica ficam separados e há aquelas palavras que o encontro consonantal permanece junto, por isso que é separáveis ou não separáveis, tá? Coloquei como exemplo aqui brincadeira, planeta, objeto e advogado. Onde está o nosso encontro consonantal? Nosso encontro consonantal está aqui, ó, B com R, tá vendo? P com L, B com J, D com V. Esses são os encontros consonantais presentes nessas palavras, tá? E observe que ao pronunciarmos brim, brim, plan, plan, objeto, nós escutamos aí, né, todas as letrinhas. Então, no encontro consonantal também tem essa questão que nós vamos conseguir escutar todos os sons, tá? Ao pronunciar a palavra. Professor, e quais são separáveis e quais não são separáveis? Então, eu vou pegar aqui a palavra planeta e vou separar. Se eu separar a palavra planeta, ó, planeta, o nosso P e L permaneceu junto. Portanto, essa palavra, ela é características das não separáveis. Se eu pegar a palavra objeto e fizer a separação silábica, elas irão se separar. Portanto, nessa questão, o encontro consonantal é presente nos separáveis, porque elas ficaram separadas, ficaram em sílabas diferentes, né? Ficaram em sílabas diferentes. Além do encontro vocálico, que está relacionado às nossas vogais, e o encontro consonantal, nós temos também os dígrafos. E agora nós vamos abordar o que são esses dígrafos e entender os principais casos que estão presentes na língua portuguesa. Vamos falar dos dígrafos. Bom, o dígrafo será também apresentado por nossas consoantes. O caso do dígrafo ocorre quando duas letras, né, emitem o mesmo som, tá? No caso do meu dígrafo, eu não vou escutar todas as letras que estão escritas. Então, o dígrafo ocorre quando nós temos duas letras, mas ao falar aquela palavra, nós só escutamos um som, só emitimos um som, apesar de que na sua escrita vai estar ali duas letras na palavra. Então, coloquei como exemplo aqui, ó. Banho, arroz, assar, querido. São dígrafos, tá? São dígrafos, porque, observe, banho, banho. Eu não escuto todas as minhas letras escritas. Arroz,
Também não escuto todas as letrinhas que estão escritas. Então, os meus dígrafos ocorrem quando eu tenho duas letras, mas quando eu falo a palavra, ou seja, pronuncio, eu só escuto uma. Principais dígrafos que existem na língua portuguesa. Nós temos aí o SS, o RR, o CH, o NH, o SC, o SC cedilha, QU, GU, XC, XS. Nós estamos falando aqui dos dígrafos consonantais. Existem também os nossos dígrafos vocálicos, mas aí vamos com calma. No dígrafo consonantal, que é este que eu estou apresentando para vocês, temos como principais dígrafos essas letrinhas que eu já falei aqui para vocês. Uma atenção especial somente para o GU e o GU. Essas letrinhas somente são dígrafos quando acompanhada do I ou E na palavra, tá? Uma atençãozinha especial para esses dois dígrafos aí. Vamos ver os exemplos que eu coloquei aqui? Alho, meu dígrafo LH. Chuva, chuva, meu dígrafo CH. Ninho, ninho, meu dígrafo NH. Carro, meu dígrafo RR. Nascer, meu dígrafo SC. Águia, meu dígrafo QU. Aquilo, meu dígrafo QU. Assistir, meu dígrafo aqui é SS. Descer, meu dígrafo neste caso é SC. Cresça, cresça, meu dígrafo é o SC cedilha. Exceção, exceção, meu dígrafo aqui é o X e o C. Surgir, surgir, nós temos aqui o dígrafo X, S. Observe que no encontro consonantal, onde nós temos o encontro também das consoantes, escutamos o som de todas as letras. No dígrafo, não escutamos o som de todas as letras, tá? Beijos e até a próxima aula. Espero que você tenha compreendido o que é encontro consonantal, encontro vocálico e dígrafo, tá? São diferentes e cada um tem sua particularidade.